Cerveja para mim é pão líquido. Nós lembramos de quando nossos avós faziam na gamela de madeira, faziam seu pão e deixavam parte da massa levedando para a próxima fabricação de pão. De forma semelhante aconteceu nos primórdios, foi com os sumérios. Eles deixaram essa massa lá levedando e o que aconteceu? Não se sabe se foi colocado água ali naquela massa. O fato é que levedou aquilo ali, fermentou. E alguém foi lá e tomou aquilo e ficou alegre, ficou feliz, né? Posteriormente, os assírios, os babilônicos, os gregos, os romanos foram aprimorando e fazendo a sua cerveja, né? Porque na realidade quem incrementou a cerveja foram os monges, né? Os monges beneditinos pegaram para eles os conventos e começaram a aprimorar cada vez mais a fabricação da cerveja. Então, como tinha a época que os monges faziam o jejum, tá? Mas podiam tomar líquido. Começaram com a adição do lúpulo para dar o amargor. O que eles faziam? Eles faziam uma cerveja bem mais encorpada e com isso eles se alimentavam e passavam aqueles dias de jejum. E realmente é um pão líquido. Ele é rico em nutrientes, vitaminas do complexo B e proteínas, sais minerais. Realmente é muito saborosa. O hábito de tomar a cerveja veio com o imigrante alemão, que aqui vai encontrar o espaço para desenvolvê-la de uma forma artesanal. A cerveja está muito presente na tradição alemã. A avó do lado materno e paterno da nossa família sempre já estavam acostumados a fazer a cerveja artesanal em suas casas. O meu avô ele produzia a cerveja de forma artesanal, tanto lá na Alemanha como depois ele trouxe isso aqui para o Brasil. Sempre foram grandes apreciadores de cerveja, o meu avô, o meu bisavô, por ser uma parte integrante da cultura germânica e austríaca. As cervejas foram crescendo, havia várias cervejarias na região de Blumenau, do Vale do Itajaí. E essas cervejas produzidas artesanalmente, elas vão perdendo espaço no final do século XIX, começo do século XX, com a introdução de normas, de leis, que cobravam selos para cada garrafa. E isso, naturalmente, aumentava os custos. Nós enfrentamos o período da Segunda Guerra Mundial, onde o regime no Brasil era um regime que era contra os interesses dos alemães aqui presentes e houve uma extinção tanto dessa cultura cervejeira como até uma perseguição aos próprios alemães pela sua língua, pelas suas tradições. Esse reavivamento de produzir cerveja artesanal é uma forma de buscar no passado um novo mercado que se abre, mas que tem uma história. E foi assim que começou a aparecer a primeira, a segunda, já temos a terceira em nosso município, mais algumas em outros municípios da região do Vale do Itajaí. E daqui a pouco nós temos, sim, o retorno integral, digamos assim, da cerveja essencialmente local. Quando nós inauguramos a cervejaria, isso foi dia 4 de outubro de 96, todo mundo veio queria experimentar a cerveja. Um desses convidados ali fazer um comentário de que gostou muito da ideia e que iria abrir também uma cervejaria. Eu até sugeri para ele abrir aqui do lado. E disse para ele, você já imaginou o ponto turístico que não ia se tornar uma coisa dessa? E a pedra não foi muito longe. Hoje, de fato, é o que está praticamente acontecendo, não aqui na cidade, mas na região. A Eisenbahn surgiu do nosso gosto pela cerveja, da minha família, né? Sempre fomos apreciadores. E também da oportunidade de se resgatar essa cultura que sempre esteve presente em Blumenau, na nossa cidade, né? Logicamente que as dúvidas eram muitas, principalmente como introduzir uma microcervejaria numa cidade de somente 5.000 habitantes. E a partir do momento que nós decidimos ir atrás desse trabalho de fazer uma cervejaria,
Nós começamos um trabalho muito maior de pesquisa, que se iniciou com viagens ao exterior. A gente viu justamente no turismo e no consumidor fiel a um produto diferenciado uma grande oportunidade de negócios. As pessoas, elas têm interesse em procurar o diferencial. E nesse ponto a cervejaria atrai muito as pessoas. E isso eu acho que vai trazer, digamos, turistas para cá. E também, por que não, saborear uma boa cerveja? Eu acho que isso é importante. O turista vem em busca de um produto de qualidade. Então ele procura as microcervejarias, ou seja, as cervejarias artesanais que estão aqui no Vale do Itajaí. Está sendo desenvolvido no Brasil, principalmente aqui na região sul, uma cultura da cerveja. Existe um grande número de pessoas que está valorizando o chopp artesanal, o chopp puro, a cerveja que respeita a lei de pureza. E o roteiro da cerveja vem justamente oferecer essa possibilidade de facilidade de acesso às cervejarias. É o que está sendo implantado hoje com o Vale da Cerveja, aqui no Médio Vale do Itajaí. A vantagem das microcervejarias realmente é para o consumidor, porque ele tem outras opções de consumo. E isso está fazendo crescer e desenvolver o mercado de uma forma muito positiva. E a gente tem trabalhado muito nesse sentido de trazer a comunidade, o público, né, para dentro da cervejaria e comece a apreciar o produto e que tenha orgulho, né, da cervejaria e que ela faça parte da cidade. O chopp geladinho, pois esse é o melhor remedinho. Remédio com moderação. Isso é a nossa tradição. Cerveja é uma paixão. Fabricar, aquilo é um amor que está dentro do meu coração, sabe? É algo que já é meu, eu não posso mais viver sem esse trabalho, né? A importância do mestre cervejeiro numa microcervejaria, uma cervejaria artesanal, faz com que ele possa, por ser pequena, por ser, digamos, produção em quantidade menor, acompanhar todo o processo, desde o seu início até o final. Realmente, a figura do mestre cervejeiro é aquela figura ainda central. Na hora de elaborar uma formulação, na hora de pegar um malte, que é a matéria-prima principal, analisar, observar, pega uma amostra, sente o aroma do malte. Nós fazemos o trabalho de criação, botamos a mão, consertamos uma válvula, consertamos um aparelho que deu problema. Qualquer coisa que acontece, o cervejeiro tem a função de consertar ou ele é a peça-chave. E chegar, abrir a fábrica, escutar o borbulhar da fermentação. Então, quando eu chego de manhã, eu já sei se o fermento, ele já houve uma boa pega ou não houve do fermento. Então, aquele feeling, realmente isso é muito gostoso. Por isso que o prazer de se trabalhar numa pequena cervejaria é muito maior. Sentir as matérias-primas, cuidar do processo, olhar o produto, ver as pessoas consumindo, fazendo um produto diferenciado, é paixão. Desde o começo, a nossa intenção nunca foi tornar a nossa cerveja comercial. Ela sempre foi uma cerveja feita para o nosso próprio consumo. A primeira cerveja a gente sempre se baseia em alguma, de um amigo na internet, onde a gente pode ter um padrão para poder avaliar. Aí a partir disso a gente faz o nosso toque, dá a nossa diferença na cerveja, que é onde a gente sabe que tal temperatura vai dar menos corpo ou mais corpo, e a partir do empirismo a gente consegue acertar as receitas. A rusticidade da nossa cerveja vem da maneira como a gente prepara os nossos ingredientes. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma cerveja defumada, uma Rauchbier, nós mesmos que defumamos o malte. O curioso é justamente fazer tudo com as próprias mãos. Sou um cervejeiro caseiro, um cara que faz cerveja porque gosta bastante. Para que haja um
digamos, uma fabricação ou produção de cerveja, nós precisamos de 4 ingredientes básicos, que seria a água, o malte, o lúpulo e o fermento. E são esses ingredientes que regem, digamos, a lei da pureza. Esta lei de 1516, instituída pelo Duque Guilherme IV da Baviera. Naquela época se decretou que a cerveja deveria ser feita, sim, com água, malte, lúpulo e fermento. Inicia-se com a moagem do malte, mistura-se com água. Depois disso, ela é misturada, ela é fervida e misturada ao lúpulo, que é a substância que dá um teor amargo à cerveja. Aí você coloca mais ou menos lúpulo ou várias qualidades de lúpulo. Depois o processo de fermentação. Esse processo de fermentação tem a finalidade de transformar os açúcares em álcool e CO2. Após a fermentação, é feito o processo de filtração. Com exceção da cerveja de trigo, que não é filtrada, as outras cervejas passam por um processo de filtração, tá? Vão para um tanque e daí estão prontas para serem envasadas, tanto em barril como em garrafas. A diferença de chopp para cerveja, o chopp ele é cru, ou seja, não é pasteurizado. Então a diferença basicamente é a durabilidade. O chopp não pasteurizado tem uma vida curta devido à presença de um grande número de micro-organismos, e a cerveja pasteurizada elimina esses micro-organismos e você tem uma vida mais longa. Cerveja, na minha opinião, ela rende tão boas conversas dentro de uma roda de cerveja quanto uma boa roda de vinho, digamos. É uma bebida mais alegre. Onde tem cerveja tem alegria. Ela atrai amigos. Eu acho que a cerveja é a bebida feita para amigos. A AICA surgiu da reunião de amigos em uma padaria aqui em Florianópolis, que começou a oferecer cervejas diferenciadas justamente pelo nosso interesse. E eles percebiam valor nisso porque era uma cerveja que tinha um sabor, que dava prazer em ser bebida, em ser degustada. A AICA é a Associação de Incentivo à Cultura de Cervejas Artesanais. Então, o nosso principal objetivo inicial sempre foi buscar resgatar a cultura da cerveja. A cerveja é uma bebida para ser apreciada, para sorver uma cerveja. Existe uma cerveja para cada ocasião. A cerveja ela pode ser escolhida para acompanhar uma refeição. Ela é perfeita, ela acompanha praticamente todos os pratos, desde uma sopa até uma carne. Você com certeza pode apreciar a cerveja junto. Uma cerveja defumada, por exemplo, com malte defumado, uma Rauch Beer, você pode harmonizar com uma linguiça defumada, com um lombo defumado. A nossa cerveja defumada, a nossa Rauch Beer, tá? Ela surgiu de um pedido de fumadores de charuto, tá? Que falaram que isso harmoniza muito bem. Ela pode ser escolhida por um momento de relaxamento, ela pode ser escolhida para se beber durante uma festa. Para servir, para ter um chopp ter uma boa apresentação, ele tem que ter primeiro um copo caprichado. Toda cerveja tem um porquê de cada copo, não é somente estética. Uma cerveja, em primeiro lugar, não deve ser tomada estupidamente gelada. Uma cerveja estupidamente gelada, ela queima as papilas gustativas. Então faz com que a pessoa não sinta o sabor da cerveja. A espuma é muito importante numa cerveja. Ela evita uma oxidação já quando ela está no copo. Ela protege a cerveja, tá? E mantém ela também mais refrescante. Qualquer pessoa pode se tornar um apreciador de cerveja. A partir do momento que ela tem a curiosidade de conhecer uma cerveja diferente, ela já deu o primeiro passo para se tornar um degustador de cerveja. Cerveja, para mim, é um momento maravilhoso, que tu consegue sentir sabores maravilhosos, que tu sabe que ali atrás tem uma história riquíssima, de longa data, e, na minha opinião, a bebida mais fina, mais prazerosa que se tem no mercado hoje, no mundo, é a cerveja.